Esse é o livro Vai Ficar Tudo Bem, escrito pelo Fábio Parisi. O Fábio é o pai do João. O João, que é um sagitariano, que faria aniversário no dia 5 de dezembro, então estamos no mês aqui do João. Um sagitariano como o Francisco, meu filho, mas o Fábio conta aqui a história deles nesses 13 anos e 54 dias em que o João viveu junto com eles. Esse texto que eu li é uma homenagem do Fábio ao filho quando ele faria 15 anos. E é impossível não ler esse livro pensando na nossa existência enquanto mãe, enquanto pai, enquanto filha, enquanto filho, enquanto ser neste planeta, enquanto uma pessoa que ocupa não só um espaço, mas uma presença na vida de tantas pessoas, e o quanto é importante a gente pensar nisso. Vai Ficar Tudo Bem é um livro escrito com uma literatura maravilhosa. O Fábio, assim, ele é um escritor com certeza, e traz sentimentos de uma forma tão bonita e tão leve, sentimentos que podem ser bastante pesados e bastante difíceis de se colocar no papel. Talvez não seja um livro fácil de ler para todo mundo, porque é impossível a gente não pensar nas nossas perdas, e a gente não quer olhar, né, para aquilo que a gente está perdendo, mas para mim foi muito importante. Para mim, eu estando vivendo numa situação em que rotineiramente eu falo sobre o Jota estar vivendo em cuidados paliativos, quando eu leio sobre alguém que viveu isso, que vive isso, passou um helicóptero, ou quando eu me comunico com pessoas que falam sobre isso, eu me sinto mais próxima e me sinto amparada, me sinto acolhida. A gente vive numa sociedade em que falar sobre o luto, falar sobre essas dores não é muito bem aceito, as pessoas não querem falar sobre isso, na verdade. E para mim foi muito importante, eu me senti conversando com o Fábio, eu me senti acolhendo essas pessoas e me acolhendo ao mesmo tempo. Eu imagino que não deva ter sido muito fácil para o Fábio reviver tantas coisas para escrever, para colocar no papel, mas como eu acredito que a escrita é curativa, eu acho que também deve ter sido muito importante para ele tirar isso de dentro dele e ter colocado no papel. Vai Ficar Tudo Bem é um livro muito bonito, é um livro que traz uma trilha sonora, inclusive adoro todas as músicas que ele coloca no início de cada uma das partes aqui do livro. Girassóis é uma música que eu cantarolo, acho que quase diariamente, que para mim ela é muito importante. Deixa o sol bater na cara, esqueço tudo que me faz mal. É uma música que eu cantarolo desde que eu conheci ela, sei lá, na década de 90, e me acompanha. Girassóis é um tema muito importante para mim, não por acaso eu tenho um tatuado, e uma das minhas poesias, dos textos que eu mais amo do Caio Fernando Abreu, que é outro autor que o Fábio utiliza bastante, é Girassóis, que aliás tem uma história muito importante para mim da minha gravidez. Então, eu me conectei com várias partes da história aqui do Fábio e do João, né? Não apenas com a questão de ser uma autobiografia, de alguém que viveu uma perda, que está falando sobre um luto, mas muito mais do que sobre o luto, ele fala sobre vida, ele fala sobre a vida deles e tudo que foi possível, tudo que foi de presença, as dores desses últimos momentos que não é muito fácil. Então, é um livro que para mim foi muito prazeroso de ler, eu confesso que eu li em uma sentada, assim. E além desses trechos que eu li, eu queria ler uma parte que para mim eu enfim, marquei, porque é muito o que eu sinto hoje. E é uma dureza às vezes conversar e as pessoas entenderem as minhas conversas com o Jota, né, sobre a gente tá trilhando o mesmo caminho, mas a gente está trilhando caminhos diferentes, por conta de tudo que a doença tem nos trazido. E esse parágrafo aqui me ajudou muito a me explicar o que a gente está passando e para ajudar nessas nossas conversas. E eu vou ler para vocês, que ele diz assim: esquecer um pouco das dores físicas e emocionais, das privações que estavas tendo. Esquecer até mesmo do que já foste e do que provavelmente não mais seria. Esquecer apenas. Habitávamos o paradoxo. Sabíamos que mesmo estando cada vez mais próximos, estávamos tomando rotas distintas. De repente, percebemos que, ao modo dos dois navios nietzschianos,
Não estávamos mais lado a lado no mesmo porto, sob o mesmo sol. Estávamos tomando rotas divergentes, nos afastando para longe um do outro, seguindo mares distintos, paragens e sóis diferentes. Presença e ausência deixaram de ser antônimos, tornaram-se sinônimos de saudade. Eu acho que esse parágrafo me traz muito a minha vivência pessoal de hoje, por isso ele foi tão importante, de mostrar que presença e ausência, estar junto e ao mesmo tempo estar tomando rotas distintas é muito possível, e eu acho que é isso que sente as pessoas que, enfim, que amam aquele que está sendo cuidado, né, que amam quem está cuidando, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de viver, a gente não deixa de viver, a gente não deixa de ter a nossa vida, né? E, enfim, eu acho que é um livro incrível, eu acho que é um livro que merece ser lido. Queria desejar tudo de bom aí pro Fábio, para a família dele, pro João, onde quer que esteja, independente da crença que cada um de nós tem. Obrigado, Fábio, por ter escrito esse livro, por ter trazido. E agradecer a Bianca, minha psi, que era a psi do João, né? E a Bianca faz o prefácio aqui do livro, foi através dela que eu conheci toda a história aqui do Fábio e do João. Agradecer demais por terem topado escrever, publicado, por terem colocado no papel essa história que, enfim, merece ser lida por muitas e muitas pessoas. E para finalizar hoje eu vou ler mais uma coisa. Eu não consigo terminar esse vídeo sem ler Girassóis do Caio Fernando Abreu. Eu tenho uma edição antiquíssima dele aqui. Essa edição aqui é de vamos achar, 98. Ele diz assim: tenho aprendido muito com o jardim. Os girassóis, por exemplo, que vistos assim de fora parecem flores simples, fáceis, até um pouco brutas, pois não são. Girassol leva tempo se preparando, cresce devagar, enfrentando 1000 inimigos, formigas vorazes, caracóis do mal, ventos destruidores. Depois de meses, um dia, pá! Lá está o botãozinho todo catita, parece que já vai abrir. Mas leva tempo ele também se produzindo. Eu cuidava e nada. Viajei por quase um mês no verão. Quando voltei, a casa tinha sido pintada, muro inclusive, e vários girassóis estavam quebrados. Fiquei uma fera, gritei com o pintor. Mas o senhor não sabe que as plantas sentem dor que nem a gente? O homem ficou me olhando, pálido. Não, ele não sabe, entendi. E fui cuidar do que restava, que é sempre o que se deve fazer. Porque tem outra coisa. Girassol, quando abre flor, geralmente despenca. O talo é frágil demais para a própria flor, compreende? Então, como se não suportasse a beleza que ele mesmo engendrou, cai por terra, exausto da própria criação esplêndida. Pois conheço poucas coisas mais esplêndidas, o adjetivo é esse, do que um girassol aberto. Alguns amarrei com cordões em estacas, mas haviam tão quebrado que nem me dei muita atenção. Parecia não valer a pena. Só apoiei-o numa espada de São Jorge com jeito e entreguei a Deus. Pois no dia seguinte, lá estava ele, todo meio empinado de novo, tortíssimo, mas dispensando o apoio da espada. Foi crescendo assim, precário, feinho, fragilíssimo. Quando parecia quase bom, crau! Veio uma chuva medonha e deitou-o por terra. Pela manhã, estava todo enlameado, mas firme. Aí me veio a ideia. Cortei-o com cuidado e coloquei-o aos pés do Buda chinês de mãos quebradas que herdei de Vicente Pereira. Estava tão mal que o talo pendia cheio dos ângulos das fraturas. A flor ficava assim meio de cabeça baixa e de costas para o Buda. Não havia como endireitá-lo. Na manhã seguinte, juro, ele havia feito um giro completo sobre o próprio eixo e estava com a corola toda aberta, iluminada, voltada exatamente para o sorriso do Buda. Os dois pareciam sorrir um para o outro, um com o calo torto, o outro com as mãos quebradas. Durou pouco. Girassol dura pouco,
uns 3 dias. Então joguei-o pétala por pétala, depois o talo e a corola entre as alamandas da sacada, para que caíssem no canteiro lá embaixo e voltassem a ser pó, humus misturado à terra. Depois, não sei ao certo, talvez voltassem à tona fazendo parte de uma rosa, palma de Santa Rita, lírio ou azaleia. Vai saber que tramas armam as raízes lá embaixo, no escuro, em segredo. Obrigado, Caio Fernando Abreu. Obrigado, Fábio Paris. Essa é a dica de leitura, ou as dicas de leitura, dessa semana aqui do Pílulas. Beijo, gente.